Graça e paz, irmãos do Senhor Jesus. Com muita alegria, né? Escutando esse último cântico, a nossa alma ela é relembrada, né, dos atributos do nosso Rei, o que Ele fez por nós, né, essa vitória espetacular do nosso Senhor sobre a cruz. Eu lembro, isso faz lembrar muito quando Davi vence Golias, né? Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, e ele, confiante no Senhor, né, derrota ele, e o povo unanimemente, né, coroa Davi, seja rei sobre nós, né, por aquilo que ele fez ali, né? E não tem como a gente não remeter isso lá em Apocalipse, quando todos os seres viventes, os 24 anciões, né, os nossos santos irmãos que já padeceram por causa do Evangelho, que morreram em Cristo, todos eles diante do trono, dizendo glória, força, honra e sabedoria ao que está sentado no trono, né, por esse mesmo sentimento, o que ele fez, a vitória que ele teve para que hoje a gente tivesse redenção. Então que a gente, nesse momento da palavra, a gente possa se alegrar por ter essa graça de poder olhar agora a palavra dele por trás do véu, poder compreender aquilo que ele tem para nos falar pela vida que ele nos deu em Cristo. Amém? Irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, dos versículos 37 ao 44. Diz assim: Tendo terminado de falar, um fariseu convidou-o para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhes disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Amém. Então, no versículo 37, diz assim: Tendo terminado de falar, um dos fariseus convidou-o para comer. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Então, após aquele embate de Jesus ali com os fariseus, gerou todo aquele tumulto sobre a expulsão de um demônio, e Jesus ele segue ali discursando acerca do reino de Deus. Jesus ele é convidado por um desses fariseus a jantar em sua casa, né? Alguns vão dizer que talvez não necessariamente uma janta, depende ali de alguns intérpretes, muito possivelmente era mais algo ali no final da tarde. Mas Jesus ele é convidado. E chega a ser até, parece um pouco estranho, né? Sendo que eles tinham esse embate. Eles eram ali contra os ensinamentos do rei, o rei Jesus. E esse convite aqui desse fariseu, ele não é um convite, como eu posso dizer, um simples convite tipo, Abner, a gente vai comer lá na minha casa, quer vir também? Né? Não era uma coisa assim, né? Esse convite aqui do fariseu, ele é no sentimento honrado, né? Jesus ele foi honrado nesse convite, que eles tinham esse costume, tanto os líderes judeus, como também até mesmo alguns filósofos da época, de convidar mestres, né? Rabis, pessoas sábias, onde nesse jantar eles teriam a maior parte da voz, onde eles poderiam trazer ali os seus ensinamentos, aquilo que eles entendiam, né? E Jesus ele é chamado dessa forma, né? Ali como um mestre, para eles entenderem um pouco melhor acerca desses ensinamentos.
Então, é um convite honrado ali. E quando eles vão ter quando eles vão se reunir nesse banquete, acontece, né, um relato ali, onde vai desencadear ali um confronto entre o Senhor e a liderança judaica da época, que eram coisas que estavam prescritas pelos profetas que aconteceria, né? Esse embate do servo do Senhor com essa liderança corrupta, prostituta, né, que adúltera contra Deus, e começa então esse plano do Senhor em tomar as suas ovelhas desses lobos, né, por meio da verdade. E no versículo 38 vai dizer que, ainda no 37, que quando Jesus reclinou-se à mesa, o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então, quando o Senhor se aproxima ali para comer a refeição, um dos fariseus fica, como diz o texto, surpreso, né? E não é uma surpresa no sentido tipo, nossa, que diferente, não. Literalmente aqui ele está espantado, ele está chocado, né? Quando ele vê que Jesus ele vai comer sem se lavar cerimonialmente. Então, esse lavar-se cerimonialmente era uma tradição dos líderes judeus da época, e não havia prescrição alguma sobre essa lavagem cerimonial na lei do Senhor, dada por Moisés, né? Isso foi uma tradição humana, judaica, que eles acrescentaram ao longo do tempo, né? Então, essa lavagem cerimonial, que era todo um aparato religioso, né? Tinha uma aspersão, uma espécie de batismo, tanto do corpo ali, quanto das mãos, porque eles acreditavam, né, fazendo uma má interpretação da lei do Senhor, de que eles poderiam, no contato com alguns gentios, ou com algumas pessoas que pudessem estar em pecado, né, se eles tocassem em algo que essas pessoas tocaram, o pecado, a impureza dessas pessoas estava sobre aquele objeto, sobre aquele local, né? E ao comer com as mãos impuras, eles estariam transmitindo o pecado, a impureza, para dentro de si, né? Então, a gente não tem nenhuma prescrição na lei do Senhor sobre isso. Então, eles pegavam o mandamento de Levítico sobre a impureza cerimonial e distorciam dessa forma, achando que o que contamina seria o que vem de fora e não o que de dentro. E esse vai ser um embate do Senhor, né, repreendendo-os para crerem nessa verdade. Então, quando Jesus ele se aproxima e vai tomar do alimento, então ele fica espantado justamente por causa disso. Não era uma questão de higiene. É bom ressaltar isso aqui. Não é porque ele falou assim, nossa, cara, que porquice, o cara nem lavou a mão, né? Não é nada disso, né? Era literalmente porque Jesus rompeu uma tradição judaica, uma doutrina de homens. E por isso que eles ficam espantados ali, né? E como que isso acontece ainda assim também nos dias de hoje? Hoje, assim como naquela época, os homens inventam novas doutrinas, mandamentos humanos, que não são da parte do Senhor. E todos eles, em grande maioria, sempre são externos. Nunca são apontados para uma transformação interna, mas para ter uma aparência de religiosidade e negando, entretanto, o poder da verdadeira piedade, né? Então, a gente vê em algumas comunidades, algumas igrejas, algumas pessoas, né, que se espantam quando a gente faz algumas coisas. Uma vez um irmão, na verdade, comentou comigo uma experiência que ele teve, que ele estava orando por um rapaz, né? Esse rapaz era um rapaz bem religioso, e após a oração, esse rapaz se voltou para ele e disse, olha, irmão, né, você é uma benção, hein? Você é uma benção, mas orar de bermuda, aí Deus não abençoa, né? Dessa forma, né? E assim, esse mesmo rapaz ficou indignado
E a gente vai entender o porquê da indignação do Senhor. Porque essa hipocrisia religiosa, ela dá nojo mesmo. Ela indigna, como o próprio Senhor vai chamar mais para frente, é uma insensatez. Colocar a fé nesses aparatos exteriores, embora não rejeitados por Deus, né? Mas a gente vai entender isso um pouco melhor no decorrer do texto. Então esse fariseu ele fica surpreso ao ver Jesus rompendo com a tradição judaica, e Jesus, notando a surpresa dele, vai agora fazer uma repreensão, que é os versículos 39. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade, ou segundo algumas traduções, de rapina, né? E aqui, literalmente, eu sou constrangido pela coragem do Senhor. O convite ele tinha um aspecto muito social aqui, né? Então, o mestre trazia seus ensinamentos nesse jantar e raras vezes alguém contestava. O ideal ali era socializar, era ele se vangloriar da sabedoria e do entendimento que eles tinham. E Jesus vai lá e não está para brincadeira. Não está para brincadeira. Quando ele percebe algo contrário à lei do Pai, ele imediatamente repreende esse fariseu, com toda indignação, dizendo: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância. O Senhor aqui ele é muito corajoso. Ele literalmente que estava sozinho, né? Os relatos de Mateus e de Marcos vão dizer que muito possível também os discípulos dele estavam, né? Faz sentido também. Mas a maneira como ele se coloca, como ele confronta aqui, ela é constrangedora, né? E ele vai dizer: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Então ele aproveita aquela situação de banquete e usa o copo e o prato como exemplo, né? Dizendo: vocês, fariseus, vocês lavam, né, exteriormente o copo e o prato, né, deixam até polidos, né? Mas esse copo, esse prato interiormente está sujo ainda. Está cheio de gordura, está ainda com esses restos de alimento. Então ele usa esse exemplo para tipificar o coração deles. Vocês se preocupam com rituais exteriores, em aparecerem puros diante dos homens, mas interiormente o coração de vocês está podre, está reprovado diante de Deus. Porque esse coração acalenta a ganância e a maldade. Então, diante dos homens, eles eram super piedosos, iam nas casas das viúvas, faziam longas orações, né? O próprio Senhor mais para frente vai dizer: ouçam os fariseus, mas não sigam o modelo deles, não sigam o exemplo deles. Porque exteriormente eram super piedosos, mas interiormente reprovados, podres, cheios de ganância. Ou seja, eles usavam da fé para obter motivos pessoais, para se alavancarem, né? Como o próprio Senhor vai descrever mais para frente. E também esse coração estava carregado de maldade. E a gente vai vendo isso ao longo do tempo, a maldade que eles fizeram com o Senhor, a sua hipocrisia, não só com o Senhor, mas futuramente com os discípulos do Senhor, né? Então, isso era comum, por incrível, por mais chocante que isso, a gente vê essa corrupção da liderança religiosa daquela época, isso era muito comum em Israel, assim como é comum hoje também. E a gente vai ver isso melhor em Isaías, no capítulo 1, dos versículos 10 ao 17. Diz assim: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos e de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes.
Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos. Defendam a causa da viúva. Até aqui. Então, olha como era naquele tempo. Então, eles continuavam ali firmes na liturgia religiosa, com as festas de sábados, né, toda a sua liturgia, o sistema sacrificial, o incenso, estavam ali em prontidão, assíduos, né? Mas toda aquela assembleia era detestável para o Senhor. O Senhor não tinha prazer nas reuniões daquela liderança e daquele povo, porque o coração deles estava cheio de iniquidade. Da mesma forma, irmãos, é assim para nós também. Isso não era algo naquele tempo, vale para nós também, né? De nada vale a gente se reunir aqui, né? Não passar uma letra errada no cântico, a pregação ser super reformada, né? Banco de madeira, tudo o que for, e se os nossos corações estiverem podres, né? Se no nosso coração nós temos rixas contra outros irmãos, então essa reunião ela acaba não sendo agradável ao Senhor. Paulo, dizendo a Timóteo, vai dizer: eu peço que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, quantas vezes nós não podemos nos reunir aqui com ódio no coração de um irmão? E a Escritura diz que nós somos assassinos. Quando olhamos para uma mulher com desejo imoral, somos adúlteros. Então, quantas vezes nós nos reunimos aqui como igreja e o nosso coração está carregado de iniquidade, de adultério, de avareza, de cobiça. E essa reunião, por mais exata teologicamente falando que seja dessa forma, como diz Isaías, Deus odeia. Deus não tem prazer em reunião assim. Então o Senhor vai chamar a atenção desses fariseus para o verdadeiro culto ao Senhor. Porque Isaías depois vai dizer: parem de fazer o mal e comecem a praticar o bem. Cuidem da viúva, cuidem do órfão, do estrangeiro. Ou seja, ele está chamando o povo a uma fé verdadeira, a uma fé prática. Coloque aquilo que vocês creem, isso que vocês dizem com os lábios cheios, dizendo: nós temos o templo do Senhor, nós temos o templo do Senhor. Então coloquem isso em prática como povo de Deus. Coloquem em prática aquilo que Deus quer dos seus discípulos. Então, por isso que Jesus aqui vai se indignar tanto com esses fariseus, com aquele olhar arrogante daquele homem, por causa dessa falsidade, porque ele estava diante daquele que conhece mentes e corações, que sabe quando nos deitamos e quando nos levantamos. É diante desse homem que eles estavam. E Jesus vai dizer: insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Então, insensatos aqui, Jesus está em mente o livro de Provérbios, onde a insensatez é o não temor do Senhor. É quando você considera os seus caminhos em prol dos caminhos de Deus. E era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo a religião deles. Eles estavam fazendo a fé deles, desconsiderando tudo aquilo que o Senhor já tinha os instruído por meio dos seus antepassados. Desconsiderando que Deus não vê como o homem vê, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Como Deus escreve lá em Samuel. Quando eles foram substituir o rei, todos olharam para o irmão e falaram assim: é esse aqui, tenho certeza, é um homem alto, forte, bonito, ruivo. E Deus disse: não,
Não foi ele que eu escolhi Davi, que estava cuidando do rebanho. E os Salmos mais para frente vai dizer que Davi pastoreava o rebanho com diligência. E mais para frente, pastoreou Israel com mãos habilidosas. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Era o homem que Deus, em seu coração, escolheu ele para cuidar e zelar pelo seu povo. Embora exteriormente fosse o mais desqualificado, mas interiormente foi o homem que Deus separou para si. Assim como foi Cristo também. Exteriormente não víamos beleza alguma, mas interiormente ele carregava sobre si os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ninguém dava nada para aquele homem, filho de carpinteiro, pendurado numa cruz. Ninguém dava nada para ele. Mas mal sabiam que ali estava a redenção de todo aquele que crê. Ali estava a redenção dos homens, a luz para os gentios e para os judeus. Mal sabiam eles. Então Jesus se indigna dizendo: insensatos. Insensatos. Vocês desconsideram aquilo que Deus disse para vocês em prol do que vocês acham que Deus se importa. Em outras palavras, quando Jesus vai dizer quem fez o exterior não fez também o interior, desculpa as palavras, mas isso aqui, vocês acham que Deus é burro? Se Deus fez o homem interiormente e exteriormente, vocês acham que ele não se importa com o interior? Não está escrito em Gênesis? Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Fez tanto do pó, do barro, da terra, fez exteriormente, mas interiormente fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, se Deus fez o homem dessas duas formas, Deus não se importa com o interior. Não quer Deus um coração puro. Não são os puros de coração que herdarão os reinos dos céus. Insensatos. Essa é a indignação de Cristo. Em Marcos, alguém por favor abre em Marcos capítulo 7, dos versículos 6 ao 9. Vai dizer, é o mesmo relato, né? Só que com mais ricos em detalhes. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Então, Marcos relata essa mesma indignação, desprezando aquilo que Deus ensinou e colocando como primazia tradições humanas. E agora, Jesus, dessa indignação, vai pronunciar 3 ais sobre os fariseus. No versículo 42, ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Esse ai, ele é muitas das vezes repetido na Escritura, muito pelos profetas. Então, existem 2 possibilidades de interpretação sobre os ais. O primeiro é uma possibilidade de juízo em caso de não arrependimento. Ou seja, sabe quando talvez a sua mãe está limpando, quando você era pequeno, a sua mãe está limpando a casa, né? E você vai lá, passa com o pezão de barro, ela diz, ai, 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 né? Ou seja, no sentido, se você fazer isso de novo, eu vou te dar um cacete, né? Então, muito possível está nesse sentido, ou seja, fariseus, se vocês permanecerem com esse coração obstinado, carregado de ganância e de maldade, o juízo de Deus virá sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se humilharem diante do Senhor, o juízo virá. Ou a outra possível interpretação, a segunda, é que aqui já é uma maldição. Não tem arrependimento aqui. É Deus já decretando uma maldição sobre eles. Ou seja, vai chegar a hora de vocês.
como descrito no profeta: prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. O dia da vingança do Senhor. Eu vou me vingar. Eu vou executar juízos temporários, terrenos, que foi o que o Senhor fez. A glória deles era o templo, então que se coma um porco nesse templo. Os romanos invadiram o templo, destruíram, profanaram, cometeram sacrilégio naquele santuário, como um juízo, humilhando a religião deles. Mas aquilo era só uma sombra do verdadeiro juízo, do lago de fogo, aonde há ranger de dentes. Então, muito possível, existem essas duas possibilidades aqui. Então Jesus diz: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Então, era mandamento na lei do Senhor a entrega dos dízimos e das ofertas, como vai ser descrito lá em Levítico 27, no versículo 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Então, na lei de Moisés, Deus ordenava que as primícias da sua plantação, do seu alimento, fossem entregue como um sacrifício agradável ao Senhor, para a manutenção do templo e dos sacerdotes. Então era a ordenança do Senhor a entrega dessas ofertas, desses dízimos. Só que os fariseus não se contentavam somente em entregar as suas plantações e o melhor das suas frutas. Eles davam os chamados plantas, me fugiu a palavra, mas são plantas secas. Essas ervas que na lei do Senhor não tinha prescrição alguma se era necessário ou não dar. Que no caso ele vai dizer como hortelã, arruda e toda sorte de hortaliças. Então tudo o que crescia no terreno deles, eles faziam questão de apresentar uma primícia daquilo que Deus dava a eles como oferta ao Senhor. Então isso mostra o apego deles com esses detalhes da fé. Porque o Senhor não vai repreender isso. O Senhor não vai dizer: para que fazer isso? Não. O Senhor vai dizer que isso é nobre o que eles faziam. Eles faziam além do que era pedido, no bom sentido da lei, né? O problema é que o que eles faziam? Eles se apegavam a esses detalhes. Não, peraí, cresceu uma hortelã aqui, então eu vou ter que dar uma parte para o sacerdote. Isso era zelo pela lei. E era nobre. O Senhor vai... Ok, só que tem um problema aqui, que vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Ou seja, vocês se agarram em dar dízimo de planta e negligenciam o pobre. Vocês não cuidam da viúva, está desamparada. Não há justiça no tribunal. Sangue inocente é derramado em Israel. Assim vocês profanam a terra que Deus te deu. Então, eles se agarravam com esses detalhes da fé deles e desprezavam o princípio da fé, o maior mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior, que era amar o próximo como a si mesmo. Então eles amavam esses detalhes da fé, mas não amavam a Deus, não amavam o próximo. Então, desprezar a justiça aqui era não andar em conformidade com o caráter de Deus, seus atributos justos, não executar os seus juízos sobre a nação. E desprezar o amor era literalmente negligenciar o maior dos mandamentos, não amar a Deus de coração. Eles amavam exteriormente, mas o coração, como o próprio Jesus aqui já os repreende, estava longe. E em Mateus vai acrescentar: vocês desprezam o amor, a justiça, a fé e a misericórdia. Irmãos, essa é a nossa fé na prática. Na prática. Todo esse livro aqui com 66 livros, a prática dela é manifesta dessa forma, com a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Essa é a nossa fé na prática, e eles estavam negligenciando isso. Não só negligenciando,
Eles estavam desprezando, isso não era interessante para eles. Por quê? Porque isso não trazia vanglória. No que eu vou me orgulhar em atender a viúva? No que eu vou me orgulhar em acolher o estrangeiro? Onde está a minha glória nisso, se ninguém está vendo? Então é melhor eu pegar, né, os dízimos aqui das hortaliças, fazer longas orações, porque assim as pessoas vão ver o quanto que eu sou piedoso. Irmãos, e como isso não pode acontecer com a gente também? Né, dizendo, nossa igreja é reformada, a gente não rodopia, a gente não roda. Mas às vezes quando entra alguém ali naquela porta, procurando um alento, um lar espiritual, a gente despreza, não acolhe. Que esse é o elementar da nossa fé. Às vezes podemos agir com favoritismo. A gente vai desprezando princípios da fé, da prática do Senhor Jesus. Mas a doutrina está excelente. Os cânticos, se está errado, não passa. O púlpito, se prega algo errado, é corrigido. Isso é louvável. Como o próprio Senhor vai dizer, maravilhoso. Tem um porém, que o princípio não pode ser desprezado. O amor, que é o maior dos dons. É vocês acolher as pessoas como Cristo os acolheu na morada eterna. Então que nós venhamos nos policiar sobre isso. Porque isso é o que de fato importa. Nós devemos fazer sim essas coisas. Devemos ser sim zelosos com a palavra, zelosos com os cânticos. Paulo aos Romanos vai dizer, no zelo, irmãos, não sejais remissos. Entretanto, todavia, porém, não desprezem o principal, o amor, a misericórdia, a fé. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o rei Saul aqui é repreendido pelo profeta Samuel. Porque ele tinha recebido um mandamento direto de Deus por meio da boca do profeta. Falando, quando vocês forem guerrear, não é para pegar, não é para vocês ficar com nenhum despojo daquela terra. E o que Saul fez? Quando ele viu as ovelhinhas, bonitinha, viu o ouro, viu a prata, falou, não, eu vou pegar, mas eu vou pegar para sacrificar. Eu vou oferecer para Deus isso daí. Mas Deus tinha falado que não era para pegar. E o que acontece? Eles começam a perder a guerra. Os israelitas começam a ser destruídos. Por quê? Por causa da desobediência. E agora Deus, por meio do profeta Samuel, vai lá e repreende. Quem mandou você pegar? Eu falei que não era para pegar. O que você acha que eu tenho prazer? Que você me desobedeça e fale que é para estar fazendo para mim, ou que você me obedeça? Porventura, você só é mais sábio do que eu? Se eu quisesse isso, eu tinha falado para pegar. Todos os touros, todos os novilhos, todos os bodes já não são do Senhor? Né? Ou a gente tem outro exemplo na própria Escritura, quando eles vão carregar a Arca da Aliança. E quando a arca, né, cai ali, um dos soldados de Davi segura a arca para a arca não cair, e ele instantaneamente é fulminado por Deus, morre, cai duro na hora. O texto vai dizer que todo mundo ficou espantado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Por que o cara morreu? Ele foi só segurar a arca, mas Deus tinha dado um mandamento expresso: só os levitas podem tocar na arca, só quem eu consagrei pode tocar. Então, ainda que aquele homem tivesse bem intencionado em segurar a arca, ele desobedeceu a Deus. Então Deus não leva em conta a nossa boa intenção, Deus leva em conta a obediência, a fé. Então é dessa maneira que nós devemos nos portar, se apegar aos princípios, à obediência, à fé, ao amor, à submissão a Deus de todo o coração, não exterior, mas interior. Miqueias 6:8.
Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então, a gente pode resumir. É isso que é bom diante do Senhor, aos seus filhos e aos seus servos. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Mas eles não estavam se contentando com isso. Não, isso aqui é pouco. Vou fazer mais. E depois a gente vai ter outra maldição que o Senhor decreta sobre eles, dizendo: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Então, naquele tempo, as sinagogas dos judeus tinham honrarias, lugares especiais, né? Onde os peritos e mestres da lei, eles se assentavam para poder instruir o povo acerca da lei do Senhor, né? Então, esses fariseus e esses peritos na lei ocupavam esses lugares, porque eles eram os que mais se esmeravam no estudo da lei, no estudo dos salmos, dos profetas, para poder instruir o povo. E eles amavam isso, né? Porque diante de toda a congregação de Israel, eles tinham posições e lugares honrados. E eles amavam como posso dizer, essa cultura, onde eles, dentre o povo de Deus, eles eram notórios. E não só gostavam dos lugares de honra na sinagoga, mas também das saudações em público. Ou seja, esses homens eram vistos com honra, com nobreza. São esses homens que nos instruem acerca da lei do Senhor. São esses homens que nos ensinam a nossa tradição. Então, esses homens eram vistos com nobreza, né? Eles tinham honrarias, né, na maneira de se comunicar com eles. Quando o Lucas escreve aqui as saudações em público, muito possível, ele está se referindo aqui ao termo rabi, mestre. Eles amavam isso. Quando alguém chegava assim, rabi, se colocava reverentemente, submisso àquele homem, o coraçãozinho dele, fala, filho, vamos lá, né? Eu vou te instruir. Vou te instruir, né? Isso esses rabi e mestre é semelhante hoje aos nossos títulos de honraria a juízes, né? Vossa Excelência, ou a pessoas com doutorado, advogados, médicos que são doutorados, né? Doutor, doutora. Então eram títulos de honraria. Eles amavam isso. E isso não é errado. Não é errado. As pessoas que se dedicam ao ensino da palavra do Senhor são dignas de honra mesmo, né? Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que aqueles que se afadigam no ensino da palavra são dignos de dupla honra. Ou seja, não são dignos somente de serem honrados, são dignos de dupla honra, devem ser duplamente honrados. Deve se pagar em dobro esses homens, porque o que eles dão para nós é eterno. Aquilo que nos ensina, aquilo que é dado a nós por meio da boca desses homens, nenhum ladrão rouba, a traça não enferruja, são tesouros eternos. Como vai dizer o profeta, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, não era errado isso aqui, não era errado em si a cultura. Eles tinham lugares de honra. Na Nova Jerusalém, o próprio Senhor diz que os seus discípulos, 12 apóstolos, serão colunas no templo. Terão lugares de honra ao lado do Senhor. Que aqueles que não se acovardam em frente à tribulação, aqueles que não negam o Filho do Homem diante dos homens, o próprio Deus diz que ele será honrado quando o Filho do Homem se exaltado. Então não era em si errado. O problema é que eles amavam essas coisas. Isso era inegociável para eles, né? Então, eles usavam então desse título, dessa posição, para se autopromoverem, para tomar o lugar de Deus, para tomar a glória de Deus. Embora, né, visivelmente falando. Então, por isso que Jesus ele é tão severo. Ai de vocês, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e saudações em público. Da mesma forma,
Quantos de nós também não somos assim? Quantos de nós não amamos ser consultados, né? Quantos de nós não amamos talvez a posição que a gente exerce dentro do corpo de Cristo? Seja tocando um violão, cantando uma música, ou aqui no púlpito. São lugares, entre aspas, que está em destaque, entre aspas, né, dentro da congregação, e que é uma linha muito, muito tênue para que o coração não se soberbeça. Então, muitas das vezes nós também somos tentados e assediados, assim como eles, a amar também essas posições, né? Uma vez, um exemplo assim absurdo. Uma vez o irmão falou para mim que foi assim, eu achei que eu já tinha visto de tudo. Mas numa comunidade onde eles se reuniam ali em células, né? Aí tinha o líder de célula, onde ele sempre deveria ser honrado, sempre ser chamado de líder, ô meu líder, ô meu líder, ô meu líder, não sei o quê e tal. Aí uma vez, desse membro da célula comprou uma geladeira. E o cara ficou pistola. O líder da célula. Falou, o quê? Como assim você comprou uma geladeira sem me consultar? Porque eles tinham esse sentimento mesmo, tipo, de posse. Não, tudo que vocês fazem, vocês têm que me consultar. Eu nem orei em cima disso daí. Como você faz uma coisa dessa? E assim, é cômico, irmãos. Quando ele falou, eu falei, para, isso é mentira, não é absurdo. É engraçado, mas é verdade. Essas coisas acontecem, irmãos. É cada maluquice que a gente vê aí, dentre essas pessoas que professam o nome do Senhor. Mas por causa disso, porque eles não observaram na palavra que a liderança, que o episcopado é um chamado para a cruz, é um chamado para a morte, é um chamado para o serviço, para lavar pé, e não para a autoexaltação. Então, o púlpito aqui não pode ser uma pessoa covarde, não pode ser uma pessoa que quer proclamar a si mesmo. Paulo aos Coríntios vai dizer que eles não adulteravam a palavra de Deus como alguns falsos apóstolos faziam para ficar bem com todo mundo. Porque acontece? Se eu subo aqui e começo a falar contra adultério, quem está em adultério já não gosta mais de mim. Então, vou gostar do fulano lá que é mais tranquilo. E vai tendo essa roda, né, de auto-honraria. Então eu penso, poxa, as pessoas já não estão gostando mais de mim, então eu vou adulterar, vou fazer algumas concessões aqui na palavra para ficar bem com todo mundo. Né? Porque senão o meu nome eu começo a perder descrédito dentro da congregação. Então, tudo isso, irmãos, são coisas externas, mas é fruto interno. Perdão, é fruto do coração. Porque o coração parou de amar a Deus sobre todas as coisas. Em João vai descrever que quando Jesus discursou, alguns dos fariseus creram nele. Alguns judeus creram nele. Só que eles ficavam quietos, porque eles temiam a perseguição que eles iam sofrer. E João vai narrar essas pessoas dizendo assim, porque estes amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque eles sabiam que se eles se posicionassem, que criam na palavra de Jesus, que Ele era o Filho do homem, que Ele é o Cristo, prescrito nos Salmos, nos profetas, e em todo o Antigo Testamento, eles sabiam que eles teriam o mesmo destino que Ele. Então eles criam, mas ficavam quietos, temendo a perseguição. E talvez, muito possível, para não perder seus lugares de honra dentro da sinagoga. Então que o Senhor nos conceda graça nesse sentido, e principalmente para aqueles que nos lideram no Senhor. Porque, como eu disse, isso aqui é uma linha muito tênue. É muito tênue. Tem que ser homem de Deus. Porque é uma linha muito tênue. A chance de se escorregar para lá é muito fácil. Então, em Mateus 23, do 1 ao 7, ele vai descrever um pouco melhor sobre isso. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus
se assentam nas cadeiras de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Então, aqui o Senhor descreve melhor aqui, né, sobre o perfil dos fariseus e de pessoas que usam da posição que elas estão dentro da comunidade para motivos próprios, interesses próprios. No versículo 44, aqui Jesus é mais direto, né? Embora todo o texto é direto, mas aqui: ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Então, lá em Números 19, 16, era prescrito pela lei, né, de quem tocasse um cadáver, né, ficaria impuro por 7 dias. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Então Jesus aqui usa a jogada deles contra eles mesmos. Então, já que vocês estão usando errado a lei Levítico, né, para alegar uma impureza externa, vocês são túmulos abertos. O que ele está querendo dizer? Na primavera, os judeus costumavam caiar os túmulos, pintar de branco, para avisar que ali tinha túmulos, tinha gente morta, né? Então eles deveriam desviar o seu caminho para não tocar, né, nesses mortos e, consequentemente, ficarem puros cerimonialmente, né? Então, quando Jesus disse que vocês são túmulos abertos, onde os homens andam sem saber, ele está querendo dizer: vocês não são caiados, não tem aviso, vocês são impuros, e quem segue o modelo de vocês fica impuro também. Então aqui ele confronta diretamente: vocês gostam de se apresentar como homens piedosos, puros, mas vocês são impuros, e os que seguem o modelo e a doutrina de vocês também se tornam impuros. Então, irmãos, é muito sério nesse sentido do ensino. Então, esse modelo falso e apresentado por eles, né, para que a gente não siga, como Oséias bem já alertou: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, ensinavam errado e o povo vivia errado. Uma igreja, a saúde espiritual dela pode ser medido pela fé da sua liderança. Então, uma igreja, uma liderança saudável, um coração comprometido com o Senhor, na pregação do Evangelho, os membros tendem a ser saudáveis, ainda que em menor número. Mas uma qualidade de igreja melhor, porque ela está sendo instruída em todo o desígnio de Deus. E como é descrito em Atos, Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos. Então, o oposto também é verdade. Então, um púlpito adúltero, um púlpito corrupto, tende a ter uma igreja corrupta e adúltera. Ainda que tenham pessoas do Senhor ali. Não é necessariamente uma congregação de ímpios, não é necessariamente uma sinagoga do diabo, mas a saúde espiritual da igreja, ela definha. Então isso é muito sério. Então, para encerrar, algumas aplicações práticas. Não devemos rejeitar o amor e a misericórdia e a justiça em virtude de uma liturgia religiosa. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Coríntios
13, do 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e as dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que tenho, tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, Paulo, repreendendo os irmãos em Corinto, que estavam ali apegados aos dons, à profecia, todo aquele mover sobrenatural, ele vai dizer, se vocês não tiverem amor, isso aí nada vale. Nada vale. Não devemos buscar o reconhecimento. Filipenses 2, do 3 ao 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Devemos nos gloriar somente na cruz de Cristo. Gálatas 6, do 11 ao 15. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E também devemos nos arrepender como igreja. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor quer nos comunicar, nos chamando para uma transformação de dentro para fora, procurando apresentar-se diante dele como obreiro aprovado, não apresentar diante dos homens aprovados, embora isso seja uma consequência de um coração obediente, mas diante dele, porque essa é a maneira agradável ao Senhor. Amém? Eu só esqueci no versículo 41, eu acabei pulando, que é onde Jesus diz, mas deem o que está dentro do prato como esmola, e tudo ficará limpo em vocês. Aqui Jesus ele vai contrastar, já que o coração dos fariseus era gananciosos e maldosos, Jesus vai dizer então, deem o que está dentro do prato, ou seja, deem o que vocês têm, e tudo ficará limpo de vocês. Então Jesus está colocando aqui a misericórdia com aquele que nada tem, como uma genuína expressão de um coração puro, e consequentemente um coração puro é igual ali a uma vida pura, a um exterior puro também. Não que a misericórdia em si seja, ela pode ser exercida também de maneira hipócrita, mas ela é uma virtude de um coração sincero no Senhor. Amém? Pai, graças nós te damos pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, para que nós, os teus filhos, os teus servos, possamos, ó Deus, andar de maneira honrosa e pura diante do Senhor. E nós te pedimos, Jesus, crie em nós um coração puro e sustenta-nos, Jesus, com o espírito pronto a te obedecer.
que nenhum de nós aqui venha fazer nada por uma ambição egoísta, visando desejos próprios, mas sempre, Jesus, cada um de nós, no dom que o Senhor deu para cada um, venha fazer isso diante de Cristo e buscando sempre os interesses de Cristo e para a glória de Cristo. Livra-nos da hipocrisia, que nós possamos sempre não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração diante do Senhor e diante dos irmãos também, confessando os nossos pecados, para que sejamos sarados, ó Deus. Trabalha na nossa vida como igreja, trabalha na nossa liderança, os fortaleça em Cristo, para que, Senhor Deus, eles possam ser bons pastores do Senhor, que pastoreiam com temor o teu rebanho e recebam, Jesus, a recompensa do Supremo Pastor, quando o Senhor voltar, para que todos nós aqui venhamos ser como uma virgem pura, preparada para o seu marido no dia do Senhor. Todos nós aqui venhamos ser encontrados sem mancha, sem mácula, sem hipocrisia, mas amando o Senhor com o coração incorruptível e para a tua glória, Senhor. Amém.